O Apocalipse também revela a justiça e a ira de Deus. Esse bate-papo que eu tive com o professor de grego, Paulo Wong, foi muito legal. Antes, gostaria que você apertasse o curtir, né? Se você já gosta desse tipo de vídeo meu, ou talvez você assine o canal, vem conhecer um pouco mais sobre o nosso material que a gente posta diariamente. Outra coisa legal, que a gente já está com mais de 3 mil alunos, vão chegar logo em 4, é o nosso grupo de Telegram, onde diariamente eu posto dica de hermenêutica, interpretação bíblica. Você vai gostar bastante se você tem interesse na Bíblia, tá bom? Vamos lá pro vídeo que eu já editei? Olha, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Olha só que interessante. Nós falamos Só um sobre... segundinho. Só um Fala aí. segundinho. Você tem O Justo Viverá pela Fé, que deve ter 1 milhão de livros. Você tem De Fé em Fé, que é outro pepino para se descascar. A gente nem tá nenhum dos dois, a gente vai um pouquinho antes. A gente vai de fé em glória em glória. A Mas, gente vai de tradução em tradução. não, tá escrito assim, vamos deixar assim, não É precisa isso. discutir não, né? A gente faz outra live para discutir. Mas, note que o conteúdo da revelação, ela muda, né? Como eu falei para você. Então, a gente tá vendo várias possibilidades. O sujeito da revelação, ou seja, Jesus Cristo se revelando, ele revelando a sua mensagem, ele revelando a sua própria identidade. E nós temos aqui em Romanos 1,17 a revelação de um atributo divino, ou seja, uma característica eterna divina. Lá no nosso Berkoff, né, vai dizer que atributos são a perfeição divina, né, é a característica mais intrínseca e eterna, que é indissociável da pessoa de Deus. E a questão da justificação que vai ser desenvolvida lá no capítulo 5, ela depende muito desse versículo, que muitos consideram como o versículo mais importante de Romanos, porque a justiça de Deus se revela no evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Que justiça é essa? Né? É a justiça de Deus em relação ao pecado. E de como Deus, por meio de Jesus Cristo, faz com que essa justiça se cumpra sem atingir a nós, que deveríamos ser castigados por causa do nosso pecado. Então, a justiça de Deus, o modus operandi da salvação de Deus, ela é apresentada por meio do Evangelho, ou no Evangelho. Então, o Evangelho, que já é uma revelação do reino de Deus, ela dentro de si apresenta a revelação de como o Deus justo lida com pecadores, fazendo que a injustiça se repouse no seu filho, para que por meio da morte do seu filho, o preço da injustiça seja pago nele e nós sejamos considerados como justos. Então, a revelação desse mecanismo divino, que é um mecanismo da graça de Deus, ela se revela, ela se apresenta, ela se descortina, não mais como um evento cognitivo, não mais como um evento visual, mas se apresenta de uma forma que faça parte da nossa vida, se transforma em sangue, se transforma em carne, faça parte da minha essência, agora como justificados, agora como filhos e filhas de Deus. Você sabe que é como se fosse aquela bonequinha russa que você abre, tem uma outra boneca, aí você abre, tem uma outra boneca. Ou, como eu gosto sempre de dizer, é naquele bate-papo do Shrek com o burro. O burro não entende como é que o ogro funciona e o ogro fala uma das coisas mais apocalípticas que eu já vi em animações Desenho. de Hollywood. Não, sério mesmo, eu acho aquilo de uma sabedoria. Ele fala o seguinte: esses dias eu assisti de novo, ele fala assim: um ogro é igual uma cebola. Quando você tira uma parte, sempre vai ter uma outra casca dentro e você vai tirando e você vai achando que descobriu que é um ogro e aí você tira. É mais ou menos, é a mesma coisa do Apocalipse. Minha bateria tá indo pro saco, mas peraí, deixa eu pôr aqui que eu já continuo. E aí é mais ou menos o Apocalipse, né? O Apocalipse, porque assim, você tem o Apocalipse do Evangelho, que a gente está vendo, mas aí
você tem a pergunta, não, Deus é injusto. A gente ouve muito isso. Até parece que Deus vai deixar endurecer um coração de um e do outro não. Uhum, Por que que Deus uhum. elege um em amor? O que Romanos vai dizer que a eleição é porque Deus nos amou primeiro. Mas por que que ele ama um primeiro e outro não? Que justiça é essa? Que Deus justo é esse? E, na verdade, o texto já começa assim. Você só vai entender a justiça de Deus quando a toalhinha da cesta de piquenique, que eu sempre falo, for descoberta e você vê no Evangelho. Então, o Evangelho, ele vai revelar outras coisas que vieram já reveladas antes, mas vai completar essa revelação. Isso é Verdade. maravilhoso. E a gente vê o Não, tanto maravilhoso. que a palavra Apocalipse aí, que esse conceito, ou Galado antigo, ele tá toda hora mostrando, mas a gente deixa passar ou por uma limitação de língua, ou porque não gastou um tempo para meditar, né? É verdade. E é interessante que na mesma medida em que Deus revela a sua justiça, Deus revela a nossa injustiça. Então, a melhor maneira de nós conhecermos a nós mesmos é conhecermos a Deus, né? É, Ao olharmos e contemplarmos o quão Deus é justo, o quão Deus é santo, e ao contemplarmos essa santidade, essa justiça, todos nós somos automaticamente, nós que temos o Espírito Santo habitando em nós somos automaticamente constrangidos da nossa eterna incapacidade de chegarmos ou de sequer imitarmos essa justiça, esse padrão de santidade moral que Deus tem. Então isso faz com que você nunca duvide da justiça de Deus derramada aos eleitos e aos santos, porque você sabe quem você era, você sabe a sua injustiça e você sabe que essa injustiça não foi barreira para Deus te escolher, para Deus te salvar, e que você também sabe que ah, o seu destino mais natural seria a destruição, porque você é essencialmente uma pessoa injusta, uma pessoa pecaminosa. Então, essa revelação da justiça, ao mesmo tempo que revela os atributos de Deus, revela também a nossa eterna incapacidade. esse é só um trechinho de várias lives que a gente está fazendo sobre como aprender a ler a Bíblia. Se você quer aprender mais, clica no link que está aqui embaixo. Lá você vai encontrar outras lives, vídeos com dicas para ler a Bíblia e o nosso curso que está fantástico, que quer capacitar você para ler a palavra de Deus e entender o que está revelado aqui para a sua vida.